Muito bom dia, muito boa tarde, onde quer que você esteja. Estamos aqui hoje novamente para trazer um pouquinho de informações sobre esse mundo que é o planejamento internacional. Estou aqui novamente com a doutora Karina, eu sou o Dr. Thiago Rodrigues. Nós somos sócios e auxiliamos os nossos clientes com planejamento patrimonial nacional, internacional e planejamento sucessório. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre como proteger o seu patrimônio do Brasil. E aqui, de propósito, nós estamos falando do Brasil para indicar realmente que nós temos uma situação de risco no país, que não é de hoje, que não é ligada necessariamente ao governo atual, tá? Sem nenhum tipo de posicionamento político, mas que é inerente ao Brasil já há muitos anos. Nós sabemos que o Brasil é um país de muita insegurança jurídica, é um país em que a legislação, os tributos, eles mudam muito rápido de uma hora para outra, e que você empresário, você investidor, você patrimonialista, não tem necessariamente uma previsibilidade daquilo que vai acontecer com o seu patrimônio, de que forma que a sua empresa vai ser organizada e quais os impactos tributários que você vai ter. Então, para isso, hoje a doutora Karina vai falar um pouquinho para a gente e trazer aí informações sobre um instrumento em particular, sobre a utilização de estruturas offshore, né, as holdings offshores, como forma de proteção patrimonial. Doutora Karina? É isso aí, pessoal. A gente tem formas e formas de proteger o patrimônio e a gente escolheu falar sobre as offshores porque é o tema do momento. É o tema do momento no Brasil. Muitos clientes têm nos procurado para falar sobre isso. E a gente realmente acha que é importante a gente desmistificar algumas situações, a gente trazer aí conceitos, porque quando a gente fala de offshore, o mais comum é a pessoa falar, mas isso daí é uma coisa ilegal, né? Isso aí não pode fazer, né? Você já deve ter ouvido isso, né, Thiago? Com certeza. E não é isso, não tem nada a ver, gente. É uma coisa totalmente lícita quando a gente fala de uma offshore. O que é uma offshore? Uma offshore nada mais é do que uma empresa que você constitui fora do país onde você tem a sua residência fiscal. Inclusive, se você quiser saber sobre residência fiscal, nós temos um outro episódio que nós falamos sobre o que é uma residência fiscal, sobre saída fiscal, sobre outras jurisdições para você ter sua saída fiscal. Então, você deve ter aqui, a gente vai deixar o linkzinho desse vídeo para você poder acessar também, tá? Mas, quando você faz uma empresa, constitui uma empresa fora do país onde você tem a sua residência fiscal, isso já é considerado uma offshore. Existem algumas pessoas que adicionam a esse conceito de offshore essa empresa estar situada em um paraíso fiscal. Um paraíso fiscal, para quem não sabe, é aquele país, jurisdição, onde você tem uma tributação favorecida, menor do que no Brasil, por exemplo, ou que eventualmente você não tenha tributação em algum aspecto, seja sobre herança, seja sobre sucessão. Mas não há essa necessidade. O fato de você ter uma empresa fora do país onde você tem a sua residência fiscal, essa empresa ela é considerada offshore, ou seja, uma empresa fora da costa do teu país. E isso não tem nada de ilegal, é simplesmente uma empresa. Uma empresa que você pode adotar para ter investimentos, você pode adotar para fazer um planejamento sucessório, você pode adotar uma empresa para ter negócios, efetivamente. Então, eu quero investir, eu quero constituir uma empresa para negócios num determinado país, porque naquele país a tributação é melhor do que no Brasil, para aquela atividade específica. Então, posso levar uma parte da minha operação para fora do Brasil através de uma empresa offshore, por exemplo? Pode sim. Óbvio que para isso a gente tem que fazer uma análise tributária do país onde você está indo e de qual é a sua operação para a gente ver, mas é perfeitamente possível você fazer um planejamento tributário internacional utilizando uma estrutura offshore, ou seja, utilizando uma companhia, uma empresa que é constituída fora do Brasil. E a gente fala companhia porque as offshores, elas geralmente têm uma estrutura muito similar quando a gente fala em personagens da offshore. Quem são os personagens, os atores da offshore, digamos assim? É muito similar à nomenclatura que a gente utiliza no Brasil para sociedades anônimas.
Então, você vai ter o acionista, que é a pessoa que detém realmente aquela companhia, o dono daquela empresa. Você tem o diretor, que pode ser um ou mais de um. O acionista pode ser diretor? Pode, não tem problema nenhum. O diretor é aquela figura que representa a offshore perante terceiros. Então, quem representa, quem assina por aquela empresa os documentos, vai ser o diretor da empresa. E você tem o agente registrador, que é a pessoa que está na jurisdição onde você vai abrir a empresa, que vai fazer essa ligação entre a empresa e o governo daquela jurisdição. Então, ele vai... Eu sempre falo assim para os meus alunos, eu dou aula em curso de pós-graduação, voltados para temas de planejamento nacional, internacional, e eu sempre falo para eles que o agente registrador, fazendo uma analogia assim bem grosseira, mas para facilitar o entendimento, é como se fosse o nosso contador aqui que faz o registro da empresa. Certo. Então, você vai enviar a documentação para ele vai fazer o registro, ele vai fazer a abertura da offshore, ele vai preencher os formulários necessários, ele vai fazer o compliance, então a gente tem que cuidar, né, nesse ponto. O compliance a gente não tem tanto aqui no Brasil para abertura de empresas, mas nas offshores a gente tem, que é um diferencial. Então, Thiago, nada mais é a offshore do que uma empresa que a gente utiliza para diversos segmentos. Então, uma pergunta surge. Se uma offshore é apenas uma empresa, nada mais é do que uma empresa, por que ela ficou tão mal falada? Por que as pessoas hoje, quando se fala de offshore, elas associam isso a lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, né? Assim, algumas situações políticas até de propinas fora do país. O que trouxe essa má reputação para offshore? Algumas situações trouxeram essa má reputação para offshore. Realmente, num passado não tão distante, nós tínhamos a utilização dessas empresas para lavagem de dinheiro, para esconder dinheiro do país. Então, o pessoal queria esconder dinheiro aqui. Às vezes, olha, me paga numa conta que eu tenho fora, não vai nem entrar no Brasil esse dinheiro, não vou declarar aqui, eu vou manter isso dentro de uma companhia. Então, era uma forma muito utilizada para lavar dinheiro. E isso acabou gerando toda essa situação, porque nós tivemos, recente aí, acho que foi por volta de 2015, 2010, alguma coisa assim, né? O Panama Papers, que a gente explodiu essa notícia aí para todo mundo. Inclusive, o Panamá, nessa época, ficou assim, muito mal visto como uma jurisdição, embora seja uma excelente jurisdição para se trabalhar, uma jurisdição segura. Algumas pessoas que atuavam lá que não tinham compromisso, digamos assim. Mas a offshore ela era utilizada, sim, para fins escusos. E por isso que eu falei da questão do compliance. Depois disso, essa situação de compliance, que na verdade é uma questão de conformidade, ou seja, você estar de acordo com a legislação fiscal, a legislação regulatória, a legislação civil daquele país, então você tem que estar em conformidade, ficou mais acirrada. Sim. Então, você precisa hoje passar por todo um processo para verificar se aquela jurisdição, e aí a gente falando de jurisdições sérias, porque existem os países que são bem regulados, os países que não são tão regulados. Então, qualquer pessoa vai lá e abre uma empresa, está tudo bem, mas para os países que nós trabalhamos no nosso escritório, né, Thiago? A gente utiliza jurisdições sérias, onde a gente tem a segurança de falar para o nosso cliente, olha, você pode pegar o seu patrimônio e colocar nesse lugar que ele não vai sumir. Né? Então, para isso, a gente precisa ter um compliance, fazer uma análise de todo o histórico da pessoa para justamente evitar. Mas essa situação ela ainda é de as pessoas entenderem a offshore como uma coisa ilícita, mas não é ilícito. Perfeito. E um pequeno adendo, Karina, a gente pode até comparar o comportamento dessas jurisdições, onde tivemos alguns escândalos, né, que ficaram com talvez uma má reputação através desses eventos, que as próprias jurisdições se movimentaram para que nós pudéssemos
ter os acordos internacionais que foram firmados contra a lavagem de dinheiro, contra o combate ao tráfico de drogas. Para quê? Porque da mesma forma que nós queremos poder trabalhar com clientes que nós nos sentimos seguros de trabalhar, né? Então, cada profissional que atende clientes patrimonialistas, empresários, que você não é obrigado a trabalhar com ninguém. Você tem como escolher o tipo de cliente que você quer. Então, se você pode escolher porque você quer ter uma boa reputação, porque você quer atrair bons clientes, essas jurisdições também passaram a agir dessa forma, né? Porque hoje, para você abrir uma conta, para você abrir uma empresa numa jurisdição séria, você precisa ter a origem dos seus recursos devidamente justificada, presentes e declaradas no país onde você é residente fiscal. E assim a gente tem ali uma origem para aqueles recursos que vai ser validada por aquela instituição que trabalha ali naquela jurisdição. Então, esse é um fator muito importante que as pessoas precisam entender, né? Às vezes a gente vai falar de offshore com alguns clientes e eles ainda acham que, nossa, mas você quer levar uma mala de dinheiro para abrir uma conta num país estranho? Não funciona. Primeiro que você não consegue nem viajar mais com uma mala de dinheiro assim, dessa forma, né? Então, tudo é feito através dos canais oficiais, com os devidos reportes para Banco Central, para a Receita Federal. Não estamos falando de nenhum tipo de solução ilícita para quem quer dar uma destinação, vamos dizer assim, diferente para recursos que não são declarados, tá? Exatamente. E esse processo de compliance foi aí onde também se originaram aqueles acordos. Nós temos o FATCA, que é um acordo americano, que os Estados Unidos faz um acordo com outros países para monitorar o comportamento do americano em outros países em termos de bancos, informações bancárias. Então, onde aquele americano tem conta, onde a empresa de um americano tem conta, né? Então, é um acordo bilateral, que a gente fala, é Estados Unidos com algum outro país, onde os Estados Unidos vão fornecer algumas informações por exemplo, Brasil e Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai informar ao Brasil algumas questões relativas às contas de brasileiros nos Estados Unidos e o Brasil vai informar uma porção de coisas dos americanos, né? Então, existe até um certo desequilíbrio na troca de informações. Sim. E a gente tem também o CRS, que aí sim é um acordo multilateral, onde a gente tem vários países trocando... Menos os Estados Unidos, óbvio, que aí ele tem o próprio, né? Vários países trocando informações. Isso. Então, a história de eu vou abrir uma conta fora através de uma offshore e ninguém vai ficar sabendo porque eu não estou declarando isso no meu imposto de renda, isso é conto da carochinha hoje. A gente não tem mais como... pode até ser que você não saiba que... a Receita Federal daquele país possui aquela informação, mas que eles possuem. Então, isso veio justamente para a gente limpar a situação da visibilidade da offshore como uma coisa ilícita, como uma coisa ilegal. Certo. Mas, Karina, assim, então, se já entendemos o que é uma offshore, entendemos por que ela teve essa má reputação, né? Mas ela vai realmente conseguir proteger meu patrimônio? Se eu levar os meus bens, se eu levar uma parte dos meus recursos daqui do Brasil para fora, para uma empresa dessas, se eu colocar os meus imóveis que estão aqui no Brasil debaixo de uma empresa dessa, eu vou estar realmente protegendo o meu patrimônio do Brasil? Vamos lá. Depende muito do tipo de patrimônio, tá? Para a gente falar com certeza absoluta, uma proteção 100%, digamos assim, primeira coisa, você não pode estar envolvido com nenhuma atividade ilícita. Então, se o seu dinheiro se os seus recursos são de origem ilícita, aí a gente não tem como garantir nada disso. Se o teu objetivo é esconder... tirar, né, do país, né? Mas se você quiser esconder algum recurso, se você quiser utilizar essa estratégia, né, para esconder recursos e etc., isso a gente não tem como garantir nenhum tipo de proteção. Primeiro ponto. Segundo ponto, especificamente em relação a imóveis, bens imóveis que estão aqui no Brasil, a gente
pode colocar a titularidade desses imóveis diretamente numa companhia offshore? Pode, não tem problema nenhum. A restrição que nós temos é para imóveis rurais, porque para imóveis rurais, quando a gente fala de bens rurais, existe uma restrição para o estrangeiro ser proprietário de um imóvel rural no Brasil. Então, até 3 módulos rurais, e aí vai depender muito, porque cada módulo rural, cada cidade, cada município tem uma área. Então, uma área, por exemplo, um módulo rural pode equivaler a 50 hectares, outro pode ser a 100 hectares. Então, daí vai depender do lugar onde está o seu imóvel. Até 3 módulos rurais, uma pessoa física estrangeira pode ser proprietária de um imóvel no Brasil, sem qualquer tipo de restrição. Já para áreas acima disso, você vai depender do tamanho da área, você vai precisar de uma autorização do INCRA ou você vai precisar de uma autorização do Congresso Nacional. Então, não é uma coisa simples de se obter. E quando a gente fala de uma offshore, que aí a gente está falando de uma pessoa jurídica, aí, independentemente da área, a gente tem a necessidade da autorização do INCRA, você tem que mostrar para que vai ser utilizado aquele imóvel, tem que apresentar um projeto. Então, é uma situação mais complexa. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente fala de questão de proteção, a gente ainda tem o imóvel aqui no Brasil sob a jurisdição brasileira, né? Ou seja, está sob a justiça brasileira. Quem vai definir as questões relativas a esse imóvel, ainda que o proprietário seja estrangeiro, vai continuar sendo o Poder Judiciário brasileiro. E isso pode ser que não gere uma proteção 100%. Ok. Afinal de contas, a gente sabe que a gente tem decisões aqui no Brasil que não são decisões que seguem ali o que está escrito na lei. Então, muitas vezes, a gente tem um judiciário tendencioso em algumas situações. E aí a gente tem uma restrição de falar, se for imóvel, a proteção é 100%. Mas quando a gente fala de bens móveis, e a gente está falando então aí de recursos financeiros, de contas de investimentos, ou de outros bens que você tira do território brasileiro, seja, por exemplo, para colocar num cofre, num banco suíço, ou em qualquer outro lugar, aí eu vejo que a proteção ela é muito maior. Por quê? Porque você retira da jurisdição brasileira totalmente. Então, você está colocando um patrimônio sob o poder judiciário de um outro país. E a gente vai buscar um país que tenha um poder judiciário onde você tenha uma segurança jurídica maior do que aquela que a gente tem no Brasil. Então, nesses casos, eu enxergo que a gente pode sim ter uma proteção. Por quê? Ainda que exista uma discussão aqui no Brasil, fiquei devendo, por exemplo, pensão alimentícia. O meu dinheiro que está na companhia offshore vai ser penhorado? Dificilmente. Dificilmente. Para não falar que não vai, eu vou dizer dificilmente. Perfeito. Agora, eu cometi um crime aqui e desse crime veio um recurso e aí eu mandei esse recurso para fora. Aí a situação é diferente. Mas a gente falando de situações lícitas, eu posso dizer que a gente teria aí sim uma blindagem patrimonial. Ótimo. E aí, isso significa então que, de preferência, eu levaria esse dinheiro, esse recurso, né, as minhas economias, passaria a fazer investimentos no exterior através de uma estrutura offshore. E quando é o melhor momento para começar a me preocupar com isso? Assim, já estou numa situação de periculosidade, estou vendo que as minhas empresas não estão muito bem das pernas e que talvez isso vai se tornar uma dívida trabalhista ou fiscal. Eu posso me movimentar? Essa seria a hora de movimentar? Olha, a melhor hora, eu diria que é agora, tá? Então, se você tem um problema, ou a gente tem que prestar bastante atenção nessa situação, porque não é porque você tem uma ação trabalhista que necessariamente você é um devedor. Então, você pode até ter uma ação trabalhista ou até uma ação fiscal, uma execução fiscal ou uma execução de algum credor, mas não é porque você tem um processo que necessariamente você deve aquilo. Tem uma série de fatores que influenciam. Você pode estar num período de prescrição, você pode estar sendo cobrado a mais do que você deve, você pode estar sendo cobrado por algo que você não deve.
Então, a gente tem que analisar em que momento esse processo está. Então, se já foi constituída aquela dívida, se já foi ajuizada, se você já foi citado naquele processo, para daí a gente poder dizer o grau de comprometimento que aquele recurso eventualmente pode ter. Mas o melhor de tudo é você tomar uma atitude antes de qualquer situação, para que você possa gerar uma proteção justamente em relação ao cenário político, ao cenário econômico, que a gente sabe que no Brasil oscila muito. Se a gente for pegar, por exemplo, alguém se lembra qual era a moeda que a gente tinha em 1922? Eu confesso que eu não lembro. Eu também não me lembro. Não sei, porque nós passamos por tantas. Agora, por exemplo, qual era a moeda na Suíça em 1922? Franco suíço. E qual é a moeda hoje? Franco suíço. Então, é isso que a gente fala de segurança política, de estabilidade política e econômica. É justamente isso. A gente tem uma moeda hoje que já perdeu mais de 80% da sua capacidade de compra. O que a gente comprava com R$1 em 1994, hoje você não compra nem 1/10, talvez, disso. Então, a gente tem que olhar para a estrutura offshore, para investimentos e para a proteção patrimonial nesse aspecto. Legal. Bem bacana. E existe algum tipo de vantagem tributária em se ter uma offshore? Assim, seja com relação a investimentos ou talvez através, a gente já falou um pouquinho, né, do meu negócio, eu posso tentar utilizar uma estrutura offshore para obter algum tipo de benefício tributário? Eu não vou ser tributado nessa offshore? O dinheiro que tiver lá fora não está livre de imposto, será? Bom, aí vai depender do que você vai fazer, tá? Óbvio que você pode ter vantagens não só no seu próprio negócio, não só em relação a investimentos, mas até mesmo em relação de uma sucessão patrimonial. Quando a gente fala do processo de sucessão. Se você atua, vai exercer uma atividade, então a gente fala que você vai ter uma renda ativa, você vai exercer uma atividade, por exemplo, uma importação e exportação de bens ou de serviços, e você vai montar uma empresa fora, você vai visar uma redução da sua carga tributária aqui no Brasil. Então, não significa necessariamente que você vai deixar de tributar, porque vai depender de uma análise específica de cada caso, mas talvez você reduzir o que você paga aqui, porque você vai tributar uma parte fora. E, normalmente, a gente tem as situações de tributação nessas estruturas, a gente vai procurar um país onde tenha uma melhor tributação. Pode ser que o país tribute a renda ali naquele país, o que é gerado ali, pode ser até que não tribute. A gente tem muitas jurisdições onde não se tributa, inclusive, a renda que é gerada ali naquele próprio país. Alguns tributam, outros não, e aí a gente vai analisar o caso a caso. Justamente por isso que a gente fala que é um planejamento. Então, a gente precisa entender qual é o objetivo do cliente para que a gente possa traçar a melhor estratégia para ele. Isso falando de uma atividade operacional. Então, o cliente quer montar uma empresa num outro lugar para ele gerar renda ali naquela empresa, de uma atividade, talvez, que ele vai dividir com aquela atividade que ele tem no Brasil, vai ser um braço da operação dele fora. Mas você pode ter uma empresa só para investimentos. E aí onde você vai também buscar uma jurisdição que vai tributar menos do que você vai ter aqui no Brasil. Porque a gente vai ter uma tributação aqui no Brasil, né? Infelizmente, tá. Então, a gente não tem um zero. Entendi. Tá? A gente não tem um zero. A gente tem uma legislação que é recente no Brasil, de 2023, que ela chegou ao apagar das luzes de 2023, pegando muita gente ali de surpresa. Sempre num dia feriado, sempre junto. E foi bem ali próximo do Natal, né? Se eu não me engano, foi dia 23, alguma coisa assim, né? Que é a famosa Lei 14.754. Fiquei até arrepiado aqui de ouvir falar dessa lei. A gente já fica, né? A lei de tributação de offshores, de investimentos no exterior e etc. E essa legislação, a gente fala, poxa, vai tributar e etc. Mas é importante ressaltar que sempre foi tributado. O investimento que você tem fora sempre foi tributado. Não existe isso de só foi tributado depois da lei. Não, ele já era tributado. A diferença é que a legislação ela criou uma figura de tributação automática. Então, para certas empresas, para certas situações,
A tributação é feita de forma automática. O que significa isso? Significa que, independentemente de você distribuir o lucro que a sua empresa offshore apurou no 31 de dezembro daquele exercício, você vai pagar o imposto. Que imposto é esse? Imposto de renda na pessoa física. Então, a pessoa a pessoa física que recebe aquele dividendo, ela vai tributar em 15% aquele dividendo, independentemente disso ter entrado na conta dela. Então, apurei lucro na minha empresa, fecho o balanço no dia 31 de dezembro, a contabilidade vai verificar. Apurou lucro? Apurou. Então, eu vou tributar em 15% aquilo. O que acontecia antes? Esses recursos eles eram tributados só quando eles entravam na conta. Da pessoa física. Da pessoa física. Então, saía da conta da offshore, entrava na conta da pessoa física. E aí, tributava isso na alíquota normal que a gente tem hoje, de 0 a 27,5%. Então, ele entrava naquela alíquota normal que todos conhecemos e você fazia o pagamento via carnê-leão. Hoje não é mais assim. Você tributa em certas situações, tá? Não vou ficar entrando em detalhe da lei, porque eu acho que é muito específico, claro. Mas em certas situações você tributa de forma automática e você vai fazer isso quando você entregar o seu imposto de renda no exercício seguinte. Perfeito. Então você vai preencher aí as informações. É importante lembrar, né, Karina, assim, que existem planejamentos tributários específicos para que você possa reduzir essa tributação. Afinal de contas, o que está sendo tributado é o lucro que aquela empresa vai ter naquele ano especificamente, que não necessariamente precisa ser da mesma forma que nós trabalhamos aqui com o lucro real no Brasil, em que as empresas buscam estratégias para aumentar as suas despesas, isso também pode se aplicar a uma estratégia lá fora. Tá? Então, é algo, obviamente, que a gente consegue também auxiliar no nosso escritório e para auxiliar o cliente a buscar essa situação, pelo menos de neutralidade fiscal aí que durante muito tempo foi aplicada. Exatamente. E a gente estava falando da tributação ou do planejamento para uma atividade operacional, para uma questão de investimentos. E como eu disse, também existe a possibilidade de você utilizar o offshore para um planejamento sucessório, reduzindo também, e aí depois a gente vai entrar no outro cenário, que a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos, que é uma jurisdição que os brasileiros gostam muito, e é importante a gente trazer esse alerta. Eu já falei algumas vezes sobre isso, mas é bom reforçar, porque tem muito brasileiro que não sabe como é que funciona a tributação nos Estados Unidos e acha que não vai ter impacto nenhum, né, de ter patrimônio lá. Foi bem legal você falar sobre isso, Karina, porque a gente pode aproveitar essa oportunidade para esclarecer algo que muitas vezes passa desapercebido. Que muitas vezes, quando nós estamos falando de sucessão, a gente só se preocupa com o ITCMD aqui no Brasil. E o ITCMD no Brasil é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações, que incide nas doações e nos processos sucessórios, né, obviamente, e que tem uma alíquota que vai hoje de 2% a 8%. Isso aí é um discurso que todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo está sendo bombardeado o tempo todo com informações sobre isso. Entretanto, o que as pessoas esquecem é que cada país tem o seu imposto sobre herança. Alguns não aplicam, né, como é o caso de alguns paraísos fiscais, mas a grande maioria dos países onde as pessoas fazem os seus investimentos, como os Estados Unidos, como a Suíça, né, outros países europeus, eles vão ter suas próprias regras de incidência de imposto sobre herança. Então, quando você possui um patrimônio no exterior, você precisa entender que aquele patrimônio está sujeito a imposto sobre herança, que não necessariamente vai ser imposto sobre herança no Brasil. Eu sempre gosto de contar um caso de uma pessoa, de uma indivídua francesa, que herdou um bem que estava na fronteira da Suíça com a França. E quando ela herdou esse bem, ela herdou por testamento de um tio distante, e ela ficou muito feliz, aceitou aquele bem sem saber o que aconteceria tributariamente. Por quê? Porque a Suíça disse que, como parte daquele bem estava na fronteira da Suíça, ela iria cobrar imposto sobre herança sobre aquele bem, e a França disse, nós também vamos cobrar. Afinal de contas, não há tratado de não bitributação para imposto sobre herança. Então, cada país vai cobrar o seu.
E aí, no caso dela, especificamente, por ela ter uma certa distância entre a pessoa que deixou aquele bem e ela, e ter sido herdado por testamento, ela ficou devendo 50% de imposto sobre herança na França e 55% de imposto sobre herança na Suíça. Ou seja, ela teve que vender o imóvel e ainda ficou devendo 5% de imposto. Então, assim, isso mostra para vocês, assim, é um exemplo real, tá, gente? Isso realmente aconteceu, não é uma história inventada. E para vocês que o imposto sobre herança, ele vai influenciar diversos fatores. Você vai ter a questão de você ser nacional ou não ser nacional, vai ter a questão do bem, se o bem está localizado lá. Então, muito dessa estruturação que a gente está falando hoje também auxilia nessa proteção sucessória. Exatamente. E como eu falei para vocês, a gente tem uma fissura do brasileiro pelos Estados Unidos. Eu não sei qual é a razão dessa aproximação tão grande, mas a gente sabe que muitos brasileiros gostam de investir nos Estados Unidos, comprando imóveis. Então, compram imóveis para fazer a locação desses imóveis ou compram imóveis para morar, para passar férias. Vai lá, compra um imóvel em Miami. Eu tenho um apartamento em Miami, é legal falar, eu tenho um apartamento em Miami e tal. Mas você sabe o que vai acontecer com esse apartamento, né? Ou com a tua família quando você falecer? Você sabe quais são os impactos disso? Então, esses impactos é que nos preocupam como profissionais, porque a gente vê muito o cliente partindo para isso, como a gente falou até num outro podcast nosso, sem fazer uma análise tributária daquele lugar para onde está indo investir. Porque aqui no Brasil a gente tem também essa situação de quando vai comprar um imóvel, dificilmente o brasileiro passa por uma assessoria jurídica prévia. Então, ele investe no imóvel porque ele acha que ele conhece a legislação, que ele sabe todos os poréns, e na hora dá um problema, e aí ele vem procurar o advogado. E no internacional a mesma coisa. Então, a gente tem esse problema. E em relação aos Estados Unidos, voltando, né, para a questão de sucessão, a gente tem alíquotas lá, o Thiago mencionou, a alíquota de imposto de herança aqui no Brasil de 2% a 8%, a gente já sabe. Mas nos Estados Unidos a gente tem uma alíquota que vai de 18% a 40%. Agora todo mundo fala, é 40%. Não é 40%, pode chegar a 40%. Mas, para vocês terem uma ideia do impacto disso, um imóvel de aproximadamente $480 mil, a pessoa que falece deixando o imóvel, um brasileiro que falece deixando o imóvel desse nos Estados Unidos, a família vai pagar em torno de $136 mil de imposto. Vai ficar uma alíquota de quase 30%. Será que você está preparado para isso? A sua família está preparada para isso? Mas a gente consegue, através da estrutura offshore, zerar esse imposto. Perfeito. E a gente não está falando de nada ilegal. A gente simplesmente está falando de estruturar, através de uma companhia, um planejamento tributário para que o brasileiro não precise pagar esse imposto lá, a família desse brasileiro que falece deixando um patrimônio lá nos Estados Unidos, um patrimônio que seja de mais de $60 mil, não precise pagar o imposto lá. Então, a offshore ela também auxilia para isso. E de forma absolutamente lícita e reconhecida por qualquer país. Maravilha. Não, realmente a gente vê um incentivo muito grande desses países, né, dos países onde geralmente nós fazemos esse tipo de estruturação para que as pessoas se organizem. Você tem um imposto sobre a herança mais alto, ele não necessariamente ele é visto como uma forma de punir quem tem patrimônio, né? Como a gente vê, infelizmente, em alguns discursos aqui no Brasil. Mas como um incentivo para a organização. Eu posso falar um pouco da França, que na França você tem uma isenção para doações realizadas dentro de um período. Até fiquei muito orgulhoso agora do estado do Amazonas, que fez um programa de isenção de doação de imóveis a cada 5 anos para os seus filhos. Então, isso mostra que a gente ainda tem uma ponta de esperança para que os comportamentos comecem a também reproduzir os elementos bons que a gente encontra lá fora.
né? Então você tem um incentivo muito grande para se organizar em vida, para que você possa vir a se beneficiar de uma isenção, às vezes até completa, sobre como imposto Portugal, da por herança, exemplo, né? como, Que por não exemplo, tem, Portugal. na sucessão direta, né? De ascendente para descendente, não tem tributação Não de há herança. tributação, exatamente. Né? Então você tem muitos discursos, infelizmente, né, inflamados, dizendo que, olha, mas lá fora a tributação sobre a herança é enorme, a tributação da herança é super alta, mas eles têm tantos mecanismos de planejamento sucessório para evitar esse imposto que só paga imposto sobre herança nesses países mais desenvolvidos quem quer. Os próprios Estados Unidos, Tiago, a gente sabe que tem para o residente fiscal americano uma isenção que chega a quase 14 milhões de dólares. Então você está falando, todo mundo vai pagar imposto de herança nos Estados Unidos? Não vai pagar quem tiver mais de 14 milhões de dólares. Então, a alíquota é maior do que no Brasil. Mas aqui no Brasil, em alguns estados, você, não importa o quanto seja, você não tem isenção nenhuma, você paga o imposto. Às vezes é o único imóvel da família que vai precisar ser inventariado e às vezes precisa ser vendido para pagar o imposto, porque aquela família não tem uma isenção, dependendo do estado para estado, né? Como você estava falando, da herança na França também é extremamente elevada. Exato, exatamente. Então, Karina, assim, entendi que uma estrutura offshore pode ser interessante para mim, para fugir do risco Brasil, para estar protegendo meu patrimônio. Entendi que uma estrutura offshore não é ilegal, é algo que realmente pode ser feito com toda a transparência, com toda a segurança. Entendi que pode ser algo vantajoso para o meu negócio, né? Então eu posso utilizar uma estrutura offshore para obter um benefício tributário ou até para otimizar o funcionamento do meu negócio. E entendi também que dentro de um planejamento sucessório, a estrutura offshore ela é um instrumento válido e excelente para proteger não só da questão sucessória aqui no Brasil, mas da questão sucessória lá fora. Entendido tudo isso, ok, eu quero abrir meu offshore. E aí? O que eu posso esperar? A partir de quanto que vale a pena falar de offshore, né? Tenho 10 mil dólares, será que eu já posso abrir um offshore? Ou eu preciso ter um patrimônio maior, é algo reservado para quem tem muito patrimônio? Vamos lá, a primeira coisa quando a gente fala de abertura de uma offshore é entender o que o cliente está precisando. Então, não tem ele está buscando. Exatamente. Eu não posso dizer, olha, você precisa de um mínimo de X sem saber qual é o objetivo do cliente. O que você vai fazer? Você vai abrir um negócio lá, você vai fazer investimentos, você quer fazer um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem que entender que, sendo uma empresa, a gente tem custos de abertura, assim como a gente tem no Brasil. Só que, diferente do que no Brasil, a gente tem custos de manutenção. Então, as jurisdições, elas normalmente cobram taxas anuais de manutenção para que essa empresa continue aberta naquela jurisdição. Aqui no Brasil, você abre uma empresa na junta comercial e você não precisa pagar uma taxa para que essa empresa continue aberta. Você vai precisar entregar suas declarações e não deixá-la inativa sem entregar declarações. Mas você não precisa pagar uma taxa. Se você não tiver nenhuma movimentação, você continua com ela aberta desde que você entregue as suas declarações. Mas nessas jurisdições no exterior, onde a gente trabalha com as estruturas offshore, a gente precisa pagar uma manutenção. Então, a gente tem um custo de abertura, a gente tem um custo de manutenção dessas empresas. Okay. E isso vai variar de jurisdição para jurisdição. Então, eu posso ter uma jurisdição que vai cobrar 2.000, 2.500 dólares. Eu posso ter jurisdições que vão cobrar 10 mil dólares. Isso vai depender. Então, Luxemburgo, por exemplo, é uma jurisdição muito mais cara. Agora, você vai abrir em Ilhas Caimã, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, já é um custo mais baixo. Então, o que eu preciso considerar quando eu vou abrir a minha companhia offshore? Primeiro, que eu tenho que manter essa empresa aberta, então vou ter que ter um custo para isso. E hoje também precisamos de alguém que faça a contabilidade por conta da Lei 14.754, já que a gente tem que apurar se houve ou não lucro para saber se vai ou não ter que pagar imposto aqui no Brasil, imposto de renda. Então é mais uma coisa a se pensar, que até 2023 isso não era necessário em muitas jurisdições. Então a gente precisa avaliar
esse cenário. O que a gente tem interpretado, assim, falando de uma forma mais abrangente, que caberia aí para muitas pessoas, voltando a dizer que a gente tem que analisar o caso a caso, mas a gente fala que, assim, a gente precisaria, no mínimo, ter um montante que pague a própria empresa. Que os rendimentos, ou seja, daquele, eu vou investir, daquele valor... Exatamente, eu vou investir num país... Então, esse investimento que eu vou gerar ali tem que ser necessário para pagar, para me retornar, né? Porque eu não estou fazendo investimento, eu tenho que ter um retorno. Claro. Então, eu tenho que me retornar alguma coisa e tem que ser suficiente para pagar os próprios custos da empresa. Porque senão eu vou começar a usar o meu patrimônio para pagar esses custos. Né? Então, a gente chega aí por volta de uns $250 mil para se dizer, olha, com esse montante você consegue ter um retorno financeiro e você consegue bancar os custos dessas jurisdições. Perfeito. E aí, voltando a dizer que depende muito de cada lugar e do que Isso seria especificamente para investimentos, Sim. né? Assim, obviamente que aquelas pessoas que estão buscando abrir uma offshore para deter um imóvel ou então para a sua operação, a lógica não vai ser a mesma. Exatamente. E da mesma forma que você precisa investir em estruturas nacionais para fazer a sua empresa funcionar, e muitas vezes numa reorganização societária você vai abrir diversas empresas, o custo de manutenção dessa offshore vai ter que entrar nos custos operacionais do seu negócio. Exatamente. Então, a gente analisa, como eu disse, a gente vai ter que conhecer o perfil do cliente, entender o que ele precisa, e a partir do que ele contar para a gente vai estruturar a melhor alternativa para ele. Às vezes até montando mais de uma companhia. Então, uma companhia para investimentos, outra companhia para imóveis. Podemos montar diversas estruturas e aí vai depender. Mas a gente tem que pensar nesse aspecto de a empresa precisa se pagar. Então, não adianta montar uma empresa e você ficar perdendo dinheiro, né? Põe o dinheiro para render e ele ser totalmente consumido pelos custos de abertura da empresa. Tá? Doutora Karina, acho que nós cobrimos muito bem esse tema, né, de como proteger o seu patrimônio do Brasil através de uma estrutura offshore. Acho que é um tema muito interessante e que nós podemos auxiliar diversos clientes que estão hoje preocupados com a situação no Brasil, que estão preocupados com o aumento da carga tributária e que querem diversificar. Acho que a diversificação ela é chave, né? Nós ouvimos aí de todos os profissionais que trabalham com investimentos o quão importante é você ter uma diversificação do seu patrimônio, não colocar todos os ovos na mesma cesta. E esse processo de estruturação internacional, ele faz parte dessa diversificação. Então, muito obrigado por todo esse esclarecimento, né? Se quiser acrescentar ainda algo aqui antes de nós finalizarmos. Eu acho que a gente precisa realmente começar a olhar para o cenário internacional, Thiago, como uma alternativa para o Brasil, por conta de tudo isso que a gente vem assistindo. Então, o internacional, muitas vezes você nem imagina que você precisa de uma estrutura internacional. São vários aspectos que você pode analisar para identificar se você precisa ou não de uma estrutura internacional. Eu tenho até um vídeo no canal também falando sobre isso. Quais são os pontos, os sinais que nos indicam que você precisa de uma estrutura internacional? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para esse cenário com o coração um pouco mais aberto, sabe? Aquela coisa de não é um bicho de 7 cabeças. Óbvio, você precisa estar acompanhado por profissionais que estão acostumados a fazer isso, por profissionais que entendam disso. E da mesma forma que nós já falamos em diversas oportunidades, a gente vê no cenário nacional muita gente vendendo facilidades que no final das contas não são tão fáceis assim. Então, estruturas mirabolantes para preservação de patrimônio que no final das contas vão acabar levando o teu patrimônio embora, não estão preservando nada, né? Então, olhar para o internacional com olhos de realmente proteção, de privacidade, de oportunidade, porque você consegue muitas vantagens quando você trabalha com... Óbvio que nem tudo são flores, né? Tudo tem dois lados, né?
A gente vai ter vantagens e desvantagens, mas aí sopesar o que prevalece, são as vantagens ou as desvantagens. Eu acho que isso é bem importante. E nosso papel aqui é justamente isso, né, Thiago? Divulgar o nosso trabalho e o trabalho do internacional no geral, para que vocês comecem a ampliar os horizontes e proteger melhor o patrimônio. Doutora Karina, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Até o próximo vídeo.